Mas essa história é interessante, Marcos, porque o que que acontece? Eu tinha feito a tal da Badwater, que é aquela corrida no Vale da Morte, que você citou o David Goggins, né? Que o pessoal conhece muito, que ele atravessou correndo 217 quilômetros. Eu fiz em 2009. E uma das minhas grandes inspirações foi o Jim Karnazes. Esse autor e ultramaratonista lançou um livro que chama Ultramarathon Man, que Olá, turma. Marcos Custódio por aqui. Sejam bem-vindos ao Segredo dos Resultados podcast. Todo mundo deseja conquistar resultados, mas nem todos estão dispostos a passar pelo processo. É por isso que aqui a gente sempre recebe pessoas que são inspiradoras com suas jornadas eh, transformadoras nas mais diferentes áreas de atuação, nas mais diferentes carreiras e negócios, para contar sobre suas trajetórias e, claro, para que nós possamos aprender com elas. Hoje eu estou aqui com uma pessoa especialíssima que nós vamos aqui viver o ambiente da alta performance. E eu quero, antes de apresentar o nosso convidado, convidar você, primeiramente, para nos acompanhar nas nossas redes sociais, seguir os nossos canais, tanto no TikTok, LinkedIn, no Instagram, no nosso @segredo.resultados, onde lá nós temos as informações sobre os bastidores, sobre a agenda, os cortes dos episódios que você pode encontrar na íntegra, tanto no YouTube como no Spotify. Então, sempre lá você vai encontrar Segredo dos Resultados Podcast, nosso @segredo.resultados. Combinado? Muito bem, vamos então ao nosso convidado especial do nosso episódio, que abre a segunda temporada do nosso podcast, Segredos dos Resultados Podcast. O nosso convidado, ele é casado com a Carol já há 10 anos, né, é pai da Giovana, que tem 18 anos, do Luca, de 14 anos, e do Kael, de 6 anos. Né? Ele é educador físico, especialista em fisiologia do exercício, empresário, palestrante, mentor, treinador da seleção brasileira de trail running e um dos grandes nomes, né, do esporte de endurance, da ultramaratona nacional. Representou o Brasil em algumas das provas mais difíceis do planeta e ficou nacionalmente conhecido por completar um desafio histórico, né? Correr 27 maratonas em 27 dias, passando por as 27 capitais brasileiras. Mas talvez sua maior conquista não esteja nas medalhas ou nos quilômetros percorridos. Está na capacidade de transformar experiências extremas em lições sobre liderança, disciplina, mentalidade, vendas e desenvolvimento humano. Rafael Bonato, seja bem-vindo ao Segredo dos Resultados podcast. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pelas palavras. É um prazer estar aqui. Como a gente estava conversando anteriormente, é uma oportunidade sempre única, né, de compartilhar experiências com pessoas capacitadas e passar também um pouquinho da nossa vivência para o pessoal que nos acompanha. Legal, bacana, bacana. Estamos todos aqui muito contentes, o pessoal aqui do bastidor, todo mundo muito contente com a sua participação aqui com a gente. E começando o nosso papo, né, nós falávamos um pouquinho ali em off, né, sobre várias coisas interessantes que a gente vai aqui agora compartilhar com todo mundo no nosso episódio, né? E tem muita gente que já o acompanha, que já o admira. Eu pessoalmente tenho né, já o acompanho há algum tempo, né? Mas tem muita gente que ainda não conhece o Rafael Bonato, né? Fora do ambiente do trail, das maratonas, das ultras, do esporte. Quem que é o Rafael? Como é que o Rafael depois se tornou essa pessoa tão inspiradora no mundo do esporte e da alta performance? Quem que era o Rafael até esse momento? Legal, é que você falou, né? Eu sou o marido da Carol, pai da Giovana, do Luca, do Caiozinho, que são as minhas inspirações, né? Assim como todo papai e mamãe, né? A gente tem os nossos filhos como inspiração. Sou um cara que gosta muito de estudar, sabe, Marcos? Desde criança mesmo, tem essa facilidade do aprendizado também.
Então, eu sempre gostei de estudar, eu fiz educação física, depois eu fiz a especialização em fisiologia do exercício, tive a oportunidade de fazer também uma outra pós-graduação em gestão por processos em negócios, porque também sempre gostei de empreender. Hoje sou mestre em exercício e esporte pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Terminei, inclusive, o mestrado em dezembro de 2025, né? Nós estamos agora em junho de 2026. Então faz pouco tempo, já estou com 46 anos de idade, mas eu continuo inspirado também em estudar mais, em aprender mais, em compartilhar experiências, em viajar também. Eu acho que viajar acaba que a minha profissão me dá uma oportunidade única de conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas, e isso nos traz um conhecimento absurdo de vida, né? Uma experiência de vida interessante. É, Enfim, até posso compartilhar depois algumas delas com vocês, mas eu sou assim, eu sou inquieto, sou empreendedor, sou estudioso, sou pai, sou marido, sou atleta ainda, né? Do meu jeito hoje, com uma agenda muito mais atribulada, mas o esporte foi o que eu fiz da vida até hoje e espero que continue por mais longos anos aí, se Deus quiser, com bastante saúde também, né? Para continuar trilhando bons caminhos. E essa história vem desde a da sua juventude, esse contato com o esporte vem desde a juventude, já vinha na sua família? Como é que brotou essa veia do esportista que depois, né, ganhou vida como empresário e hoje é uma referência, eh, em todo o Brasil? Começou cedo, realmente, mas eu era com futebol, né? É que nem eu lembro muito do meu pequeno hoje, né? Ele joga futebol já em categoria de base. E eu sempre quis jogar bola, mas não tinha as habilidades necessárias, diríamos assim. Mas fisicamente eu sempre me destaquei Uhum. nos treinamentos. E a gente corre muito, né? Jogando futebol. Vida e agora a Copa do Mundo. Se vocês estão assistindo, a velocidade desses caras, a parte física me chama muita atenção, né? A evolução da parte física nos últimos. Se você pegar duas Copas do Mundo para trás e assistir hoje, você vê, são outros atletas, muito mais completos. E eu amava jogar bola, então para mim ficava jogando bola o dia inteiro, se pudesse, e correr fazia parte. Então, quando eu entro na faculdade de educação física, eu começo a ter contato com o atletismo também. Porque até então era corrida mais para um esporte coletivo, né? Para uma modalidade. O atletismo, você tem que correr de forma contínua, é outro tipo de habilidade, de técnica, de fisiologia, inclusive, né? É outro esporte. E eu comecei a correr e amei. Dali para frente, meu amigo, foi assim um caminho sem volta, né? Eu me lembro que a minha primeira maratona, eu fiz a maratona de Curitiba no ano 2000, largava ainda do Parque Barigui, né? Não é que nem é hoje, esse esporte totalmente popular. Eu lembro que eu vi um monte de gente lá de branco aquecendo e eu tinha ido lá para correr. E eu entrei no meio da galera e corri os 42 quilômetros. Quase morri, fiz em quase 4 horas e meia na época. Assim, para um atleta jovem, 4 horas e meia, você fala, é um bom tempo, né? Mas não, assim, foi horrível a experiência. Mas eu lembro que eu cheguei na faculdade no outro dia e os meus colegas falaram: pô, o que que você fez esse final de semana que você tá tudo torto, né? Eu falei: corri a maratona. Eles, cara, você correu 42 quilômetros, mas você estava inscrito? Eu falei: não, entrei lá com a galera e saí correndo e fui. Aí eles, mas você é maluco? Eu falei: como é que você aguentou, né, fazer uma maratona assim? E ali eu descobri que eu tinha, acho que genética para a coisa. Uhum. E um ponto interessante, a gente sempre procura ser admirado por alguma coisa, né? Todos nós procuramos ser admirados por alguma coisa. E eu senti que os meus colegas de faculdade me admiraram. E eu falei, pô, isso aqui é legal, olha só, eu estou sendo visto. E aí eu comecei a treinar direitinho e depois foi um caminho sem volta até hoje, estou envolvido com a corrida. E a quilometragem foi só aumentando com o passar do tempo? Primeiro ela diminuiu, Marcos. Diminuiu? Primeiro ela Uhum, diminuiu, porque daí eu comecei a treinar da forma correta. Eu tinha um colega que, uhum, inclusive, o nome também era Marcos, né, que era preparador físico na época do Paraná Clube. uhum. Uma época áurea aí do Paraná, e ele corria, ele corria maratona, corria muito bem, 10 quilômetros abaixo de 35 minutos, o cara é realmente um Uhum. corredor de alto nível. E aí ele começou a me explicar, calma, você começou ao contrário, isso daqui seria um projeto para 5, 10 anos, e você saiu correndo, não é assim.
E aí eu comecei a participar de provas de 5 e 10 quilômetros. Então, primeiro eu melhorei, eu tive um treinador, porque eu era treinador, né? Estava estudando para me tornar um treinador. E aí começou com essa ajuda, e aí eu fui diminuindo meus tempos até depois fazer uma maratona com muito mais qualidade. Hum. 3, 4 anos depois eu corri uma maratona, daí realmente um sub-3, aquele negócio de um atleta amador já com mais rendimento. E dessa sua carreira, né, dessa primeira experiência até hoje, nós estamos falando de quantos anos de carreira como atleta e quase que virando aí treinador agora, quase que exclusivamente. Olha, são 40, né? Porque eu tô com 46, eu comecei com 6, Uau! então não é do dia para a noite, né? Aquilo que você provavelmente puxa muito aqui, eu vi você falando agora na introdução, né? As pessoas querem resultados, mas nem todas estão dispostas a pagar o preço, né? Então esse preço ele tem uma prática, uma disciplina, uma constância. Eu hoje, como treinador, vejo muitos atletas chegando na nossa empresa e com 1, 2 anos já desistem porque começa a enfrentar ou estagnar, né? Estagnar na sua performance, aí você precisa puxar um pouquinho mais, ou a rotina aperta um pouquinho, ou ele não realmente não tem a disciplina, a constância. E, pô, eu tô há 40 anos nesse negócio sem deixar de treinar praticamente nenhum dia. E o melhor, né? Sem lesões, sem nada grave ter acontecido nesse caminho, que também mostra que a qualidade do treinamento é uma qualidade boa, né? Uma qualidade que tem um estudo por trás, não é sair só correndo ou fazer do jeito que eu imagino. Hoje a ciência nos protege aí, de possíveis lesões, de overtraining, né? De um excesso do treinamento. E espero eu, é o que eu falo, espero chegar nos 80, se Deus quiser, fazendo a mesma coisa. E que momento que você despertou assim, puxa vida, você falou da admiração dos colegas de fazer coisas bacanas, assim, que, poxa, a galera gostou, curtiu, acho que eu faço alguma coisa que é diferente, né? Que momento que isso começou a aparecer para você como uma oportunidade, inclusive, de se tornar um empreendimento seu, de você empreender, quem sabe ter uma carreira profissional, você depois se tornou empresário. Que momento começou a ter essa virada, né, do atleta já pensando profissionalmente? Eu primeiro eu nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar com corrida, né? Eu imaginei quando eu fiz a universidade, né? Passei na Federal aqui do Paraná, me formei pela Federal, né? Eu tinha certeza absoluta que eu seria preparador físico de algum time de futebol, porque eu joguei futebol a vida inteira, então onde que eu ia achar o meu caminho? No futebol. Eu nunca dei um treino na minha vida de futebol. Nunca. Entrei Nunca. na faculdade, não participei de escolinha. O máximo que eu fui foi juiz de pelada, que eles contratam muito acadêmico, então pagava lá um dinheirinho, a gente ia apitar os jogos de campeonatos de bairro, enfim, vários Uhum. campeonatos. E aí, quando eu começo a correr, eu começo a receber alguns convites. Veja, isso nós estamos falando no início dos anos 2000. Para quem hoje olha esse mercado da corrida, não foi desse jeito que a coisa aconteceu. A gente tinha provas aqui na cidade de Curitiba, que é onde a gente está, com 200, 300 participantes naquela época. Era muito pouca gente, né? Hoje, qualquer prova aqui tem 5, 10, 15 mil pessoas. Então, lá atrás não era desse jeito. E aí as pessoas começaram a me contratar para ser um personal trainer de corrida, né? E eu falei, pô, isso aqui, eu ainda nem formado era, mas eu já estava estudando e tal. E assim, me ofereciam lá um estágio na educação física, me pagavam, sei lá, R$ 250 por mês para ir todo dia lá num clube, por exemplo, trabalhar. Tinha um aluno que me pagava esses mesmos 250 para dar aula terça e quinta de corrida. Então ali eu já vi, isso aqui é um bom negócio, entendeu? E aí, naquela época não existiam os conselhos também, que nem hoje tem o CREF, né? O Conselho Uhum. Regional de Educação Física, o Conselho Federal de Educação Física. A profissão não era regulamentada como é hoje. Eu estourei, na faculdade eu já tinha muitos alunos de personal. Então eu comecei a ganhar meu dinheirinho e ali eu vi que este seria o meu futuro, né? E com esse excesso de aulas, eu acabava treinando junto com os meus atletas. Então, para eu cair no mundo das ultramaratonas, também não foi difícil, porque eu estava acostumado a correr 6 horas por dia. Eu corria junto com os meus atletas num ritmo lento, mas aquilo me preparava
para provas de longa duração. E ali eu vi, pô, eu consigo correr muitas horas sem parar. Muitas, muitas horas. E aí começa também em 2006 a minha história com as ultramaratonas. A minha primeira ultra eu corri com 26 anos de idade, né? Então, 26, foram quantos quilômetros na sua primeira? 100 quilômetros. 100 quilômetros. Mas como eu te disse, né? Lá em 1999, quando eu corro a minha primeira maratona, que foi sem planejamento, depois eu voltei atrás, né? Treinei direito, então em 2001, 2 anos depois, eu faço uma maratona 2 horas e 48, que já é um nível bom para um atleta amador, e venho construindo. Eu fiz mais de 10 maratonas, umas 8 mais ou menos, antes de me arriscar subir a distância. Então, teve todo depois já teve um planejamento técnico, né, para chegar lá nos 100 quilômetros. O que hoje em dia é um perigo, porque as pessoas já não fazem mais isso. Por mais que tenham mais treinadores, tenham mais informações, hoje as pessoas se emocionam com o Instagram ou com as mídias sociais e acham que correr 100 quilômetros dá. E aí, no meio do processo, entende que não é bem assim. Mas a gente vê aí muita gente, infelizmente, lesionada ou desistindo mesmo do esporte, porque acaba vendo foto, aquele é bonito e tal, mas, de novo, o resultado não vem de graça, né? Existe um preço a se pagar por trás disso, tanto antes, durante e depois também. Legal. Eu comecei a correr com 14 anos, numa Olimpíada Cesiana em Santa Catarina, e foi uma prova de 5 quilômetros. E dali eu me apaixonei, comecei a praticar o esporte, não parei até hoje. Até hoje eu treino, corro e tal. E com o passar do tempo, eu comecei a me manter apenas treinando para as maratonas, né. Então hoje praticamente eu só corro maratona ou às vezes uma meia maratona. E em determinado momento, isso foi lá por 2010 mais ou menos, pouco por aí, uns amigos, aqui de Curitiba, lá do Positivo, brincavam sempre: "Olha, se for para correr 5:10 eu nem vou sujar a roupa", né. E nós, né, em off, nós conversávamos ali sobre, né, a nossa gravação aqui, sobre o episódio, e você falou ali com muito respeito, né, e com muita clareza sobre a importância do tempo e do estágio de desenvolvimento de cada um. Então tem gente que vai correr 5 quilômetros, vai 10 e vai ser super feliz e vai fazer super bem para ela, ela vai ficar super realizada com aquele feito dos 5 quilômetros, 10, 21, né. Você, com toda a sua experiência como treinador, né, e hoje, né, depois de tantos anos vendo diferentes realidades, como é que você avalia, né, o desenvolvimento desde uma pessoa que está começando a caminhar, começando a ter uma prática esportiva, daqui a pouco ela começa a correr, o quão benéfico, né, é essa iniciação esportiva, desde uma pessoa que está ali sedentária, até de repente uma pessoa que fez lá uma cirurgia bariátrica e ela coloca lá um objetivo assim: "Ó, eu vou correr uma maratona", como você fez, Uhum. né. O que que hoje, passado tantos anos treinando, tanta experiência, o que que você hoje recomenda pra uma pessoa que está querendo, por exemplo, começar uma atividade física e de repente olha assim: "Quer saber? Eu vou colocar um objetivo e vou correr uma maratona". O que que Legal. o Rafael de hoje falaria para esse Rafael lá de trás, que correu a primeira maratona como um desafio pessoal? São 2 caminhos aí, Marcos, porque o que acontece? Eu hoje tenho meu filho do meio treinando nos Estados Unidos e eu vejo como que eles conduzem esse processo, né, da criança e a iniciação esportiva. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem a mesma infraestrutura, mas nós conseguiríamos sim melhorar, né, algumas condições aí através de ações governamentais, enfim, a gente conseguiria sim melhorar. Porque o que que eu vejo? A criança tem que ter a oportunidade de praticar o esporte, de conhecer o atletismo. E aqui no Brasil, nós temos muita pouca gente praticando atletismo mesmo. São poucas pistas, pouca acessibilidade. As escolas não promovem o atletismo porque não tem infraestrutura para isso. Então, assim, a gente vê pouca gente abaixo de 14 anos, é muito pouca gente. E também tem algumas normativas, né? A iniciação esportiva no Brasil vai até os 16 anos no atletismo. Então, a partir dos 16, você pode começar a competir de forma oficial.
Só que até os 16, você não tem essa infraestrutura, então você não tem base, né? Formada, eu digo base, muita gente formada, não os talentos que aparecem. Que aparece talento no Brasil à torta e direita. Então, assim, se nós tivéssemos mais base, com certeza nós seríamos uma potência mundial no atletismo. Você imagina o que não tem de talento escondido lá no Amapá, no Amazonas, no Acre, no Piauí, que a gente desconhece. Por quê? Porque as competições estão centralizadas na região sul e sudeste, que já é mais um motivo para as pessoas não conseguirem participar, porque é caro vir para cá, né? Mas, enfim, esse é um lado da história, né? O que eu hoje vejo é que os adultos que já têm essa possibilidade de iniciar, aí sim, aí você tem esse trabalho para fazer, de conscientizar que 5 quilômetros e 100 quilômetros, a medalha de ouro é a mesma. Se você ganha 5 ou se você ganha 100, é medalha de ouro. É igualzinho, né? Então, o ser humano, Max, ele é feito para o endurance. Se a gente pegar a nossa história, nós somos feitos para resistir a longas caçadas, né? O nosso próprio tendão de Aquiles é a nossa válvula propulsora da impulsão de correr. Não tem animais, não existem outros animais que tenham esses tendões, essas juntas, essas articulações da forma que a gente tem. Então, nós somos feitos para resistir. Então, por que muita gente fala assim, e acontece, né? Acho que você já até ouviu falar. Ah, é mais fácil correr uma maratona do que eu não gosto de correr 5 quilômetros. Eu prefiro correr 42 que eu me sinto melhor. É mais fácil para mim. Lógico que é mais fácil, porque para treinar para 5 quilômetros é outro tipo de zonas energéticas, fontes energéticas que você vai utilizar. E essas fontes o ser humano não está disposto a pagar o preço para atingir, que é você tolerar o lactato, aquela acidose do sangue, né? Ter que treinar com a língua de fora, como a gente diz, dar muito tiro, ter muita explosão, muita velocidade, e isso incomoda. Isso não é todo mundo que aguenta, não. Então, um atleta que é um atleta de curta, né, que a gente fala de fundo e meio fundo, ele sofre mais, muitas vezes, do que um atleta que vai fazer uma maratona, dentro da proporcionalidade, entendeu? Então, não é que seja mais fácil, é que você talvez não esteja disposto a pagar o preço de sofrer as consequências de correr uma prova curta. Porque não é fácil, é muito difícil. Então, o conforto de não ter que performar numa distância mais longa e você poder falar que correu uma distância mais longa, traz o quê? Essa admiração também da sociedade. Porque se você fala que corre 5 ou fala que corre 42, as pessoas vão te olhar de maneiras diferentes. Então, tem um aspecto psicológico muito forte envolvido também. Então, são vários fatores aí. A gente que vive o esporte há tanto tempo, a gente consegue observar bem. E o meu papel como treinador é direcionar e conscientizar as pessoas, né? Que existe um processo e que todos os processos são muito bem-vindos, né? E vão trazer benefícios. Não é só correr 42, pode correr 5 e fazer muito bem feito também. E da sua experiência e também do estudo, né? Você recentemente aí, né, concluiu seu mestrado. Como você falou na sua apresentação, você gosta muito de estudar, de aprofundar em cada aspecto, né, que você hoje atua, trabalha. O quanto que, por exemplo, uma ultramaratona, ou vamos pegar uma maratona e uma ultramaratona, o quanto que você consegue estabelecer de paralelo entre quanto que ela é física e o quanto que ela é mental? Essa é uma pergunta interessante, porque ela é física e mental. As pessoas falam, é 80% mental, 20% física. Não, isso não existe, né? Primeiro que esse esporte, ele é neural também, não é só físico ou mental, né? Os nossos neurônios, nosso cérebro está completamente interligado ao nosso corpo, tanto em pensamento quanto em ações, sinapses nervosas que vão transmitir mensagens que vão ser disparadas para o teu organismo, que vai reagir a esse tipo de mensagem que vai receber. Então, assim, depende de muitos fatores, Marcos, muitos fatores. Você correr uma ultramaratona, que é o caso que a gente está falando aqui, você tem que estar preparado em todos os níveis. Eu comento com os meus atletas o seguinte: você não pode estar 100%, você tem que estar 110%, porque esse 10% a mais
é o que talvez o que vai te levar. E nós temos uma capacidade, né, psicológica, de sustentar grandes desafios, muitas horas. Você pega, por exemplo, a corrida de aventura. Esses caras correm 3, 4, 5 dias dormindo 15 minutos em períodos de a cada 12 horas, 14 horas, eles deitam num canto, no meio do mato, dormem 15 minutos, com déficit calórico absurdo, passando por terrenos muito complicados e resistem. Como que eles resistem? De que forma que eles resistem? Não tem como não ser físico, mental e neural. Não tem. É impossível uma pessoa resistir a tanto esforço assim. Eu senti isso na pele em 2015. Eu fui convidado pelo Discovery Channel a participar de um desafio que chamava Discovery Man. Nós fomos para o México, na final desse Discovery Man na América Latina, e eu tive a oportunidade de correr uma prova lá de 6 dias, também com privação de sono, sem alimentação, sem hidratação. A gente só podia se alimentar, se hidratar com aquilo que a gente conseguisse da própria natureza. Como que a gente resistiu 6 dias correndo daquela forma? Era impossível, o déficit calórico era absurdo. Nadando, pedalando, correndo, escalando, saltando de penhasco, cachoeira, rapel. Como que uma pessoa resiste isso? Tem que estar bem fisicamente, é óbvio, mas se a tua mente não te conduzir, Como é que é essa conversa interna durante provas desse nível? dividida em etapas. Você, por exemplo, você vai fazer uma prova que nem de 6 dias. Você tem que terminar antes do primeiro dia. E isso também eu trago muito para a minha vida empresarial, Marcos, porque veja, as pessoas hoje estão muito imediatistas nos seus resultados. Nós estamos falando do segredo dos resultados aqui, né? Então, assim, ser imediatista em resultado é o primeiro passo para você começar a falhar. Você tem um caminho a seguir, né? Eu vou correr uma maratona de 42 quilômetros, eu primeiro tenho o primeiro quilômetro para rodar, para acertar o meu ritmo, entender como é que está o meu dia, o meu corpo, ver se eu tenho que fazer algum tipo de ajuste ou não. E é assim que eu levo também dentro da minha empresa e dentro das provas que eu faço até hoje. Vou fazer uma prova de 200 quilômetros, eu primeiro tenho que passar os 10, tenho que passar os 20, tenho que ajustar o que está acontecendo, a minha alimentação, minha hidratação, o clima mudou, né? E no mundo empresarial é da mesma forma. Eu vou largar para uma meta, eu tenho que entender se essa meta está, se eu estou atingindo com diferentes, a gente fala no mundo empresarial, os KPIs, né? Os key points ali, onde a gente vai colocando as nossas planilhas em dia. Mas você tem que direcionar. Se não está dando certo, calma. Você reajusta e continua. Talvez isso o esporte dá muito forte para nós no empreendedorismo. Por quê? Porque a gente sabe que uma hora as coisas vão desajustar. Como é que você faz para ajustar? Primeiro você resiste, e aí você pensa e depois começa a entender para que lado você vai novamente. Mas é normal acontecer isso na vida pessoal, profissional e no esporte muito mais ainda. E o atleta ele precisa estar durante uma prova de alta, né, resistência, de longa duração, ele é ensinado a negociar consigo mesmo, a respeito do que ele está sentindo, do que ele está pensando, do que o corpo está falando para ele. Isso é treinável? É treinável. Os nossos psicólogos do esporte que o digam, né? Você tem que realmente conversar consigo mesmo. Mas eu sempre falo assim, o treinamento, ele vai te levar a esses momentos chave, né? Você não vai sair correr, por exemplo, as provas de ultramaratona, elas duram aí 12, 24 horas, né? Em média. Você não vai, durante o seu treinamento, deixar de se colocar à prova disso, para você entender o que é que acontece, por exemplo, depois que eu passo 6 horas correndo. Se você não entende o que o teu corpo vai, o que vai acontecer com o teu corpo depois de 6, 8 horas, não se coloque numa prova que vai durar mais do que 12, porque você não vai suportar, porque realmente alguma coisa vai dar errado. As coisas vão sair do controle. Uma água, uma alimentação, ou uma bolha no pé, uma dor, enfim, sempre vai acontecer. Não tem como você passar 6 horas correndo sem ter algum tipo de problema. É praticamente impossível. Então, você precisa entender: se eu tiver esse tipo de problema, o que é que eu faço? Se eu tiver aquele, o que é que eu faço? É dessa forma. Então, você vai treinando o corpo e a mente, vão juntos.
né? Então, você vai entendendo quanto de água eu tenho que dar, quanto de nutrição eu tenho que dar, que tipo de roupa que eu tenho que usar, o meu ritmo na reta, qual é, e na descida e na subida. Tudo isso é treinável. E a mente vem junto, treinando e educando o corpo a quando tiver o problema, como resolver. Legal. Eu tenho alguns amigos que eu conversei a respeito da sua presença aqui no podcast. E aí alguns deles assim, o Rafael, pô, o Rafael é o nosso David Goggins, né? Ele só não faz tanta barra como o David Goggins, mas as principais provas de endurance, de alta performance, de longa duração, eh, eles já sabiam, né, que você já tinha feito e tal, e a sua história mostra tantas dessas provas. E quando eu li o próprio livro do David Goggins, né, depois eu olhei, pô, o Rafael fez aqui também, teve aqui também e tal. E você ficou conhecido nacionalmente lá em 2010, né, quando você fez um desafio que eu tenho certeza que o David Goggins não fez, né, que foi correr 27 maratonas em 27 dias consecutivos e em 27 capitais do Brasil. Cara, conta um pouquinho aí para a galera, recorda quem já conhece a história e quem está vendo pela primeira vez aqui, pessoal. Olha só, o feito do Rafael, que foi em 2010. 2010 e depois eu repeti em 2020. Repetiu 2020. 2020 estava na pandemia, eu fiz um desafio virtual e corri as 27 maratonas novamente, de maneira consecutiva, mas aqui no Parque Barigui, em Curitiba, em alusão aos 10 anos atrás, a 2010, né? Então, nas mesmas datas, eu corria alusão a Florianópolis, que foi a primeira, e depois Porto Alegre, a segunda, e aí a gente fez um movimento muito legal nas redes sociais. Eu lancei meu livro, né, nessa época também, e fizemos ações beneficentes. Na época que estava tudo fechado, muita gente precisando de muita coisa, a gente juntou cesta básica, dinheiro, fizemos doações, foi muito legal. E junto veio o livro, né, das 27 maratonas, que foi lançado nessa época. Mas essa história é interessante, Marcos, porque o que que acontece? Eu tinha feito a tal da Badwater, que é aquela corrida no Vale da Morte, que você citou o David Goggins, né, que o pessoal conhece muito, que ele atravessou correndo 217 quilômetros. Eu fiz em 2009. E uma das minhas grandes inspirações foi o Jim Karnazes. Esse autor e ultramaratonista lançou um livro que chama Ultramarathon Man, que é o homem ultramaratona, acho que seria a melhor tradução. E aí, eu me inspirei no Jim Karnazes porque ele fez 50 maratonas em 50 dias consecutivos nos 50 estados americanos. E eu literalmente copiei o desafio dele, só que aqui no Brasil a gente tem um probleminha logístico, né? Lá nos Estados Unidos ele conseguiu com o motorhome. Ele foi indo, fazia uma maratona, viajava, fazia outra maratona. Aqui no Brasil eu tive que comprar as passagens aéreas, entender como é que seria a logística e deu certo, né? Consegui fazer. Então foi um desafio copiado dele, né, da minha inspiração. E o mais legal, hoje eu sou embaixador de uma prova, de um circuito de competições, se chama 100, que é o maior circuito de ultramaratonas de 100 e 200 milhas do planeta. Tem prova no mundo inteiro. Eu sou embaixador dessa marca, diríamos assim, desse circuito. Que legal. E o chefe do comitê de atletas é o Jim Karnazes. Então, hoje eu já tive a oportunidade de me reunir com ele algumas vezes, muito interessante, contar para ele essa história, e ele fica mó orgulhoso que alguém no Brasil copiou ele. Então, foi interessante, porque 10 anos depois, né, em 2020, eu ainda colhia frutos desse recorde, diríamos assim, porque esse é um tipo de um recorde que, infelizmente, ninguém mais vai bater, né? Porque quem fez primeiro consegue fazer. Mas hoje nós temos aí alguns maratonistas que estão fazendo 365 maratonas em dias consecutivos. Teve um agora, me parece, no Rio Grande do Sul, que conseguiu bater o recorde de 380. Então, assim, pessoal coloca o corpo à prova mesmo. Eu, literalmente, eu não sei. Se eu tivesse tempo e disposição ainda, não tivesse virado um treinador, um empresário, se eu não estaria tentando bater 400, 500 maratonas só para tentar o recorde desses caras aí. Que legal, que legal. Pô, eu fico pensando que você, ao desembarcar em cada uma das capitais, né, você teve lá a sua preparação e saiu para correr e, possivelmente, por ser
a primeira vez que alguém fazia isso aqui no Brasil, hã, talvez tivesse só você e o seu staff ali de apoio, alguém que tivesse de repente com você, né, mas foram corridas solitárias, sem os aplausos e os apupos aí de uma competição que a galera fica lá: "Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá", né. Como é que foi essa experiência de você, assim, estar muito concentrado, muito focado, muito determinado de: "Eu vou lá, vou fazer e porque tem que fazer"? Foi exatamente isso, porque, para quem se lembra, em 2010, Facebook não era tão popular, Isso. né, Uhum. então, assim, não tinha mídia social. O GPS, o relógio GPS, eu tinha um emprestado, que a gente não tinha onde compartilhar esse arquivo, né. Hoje você faz um treino, ele sobe para o Strava, por exemplo, e você já vê o que aconteceu. Naquela época eu só usava o GPS para saber quantos quilômetros eu fiz. E eu tinha comigo mesmo, 42,2. Eu tenho que ver esse número aqui. Eu não precisava provar nada para ninguém. Eu não precisava subir isso para uma plataforma. Eu simplesmente publicava no Facebook que eu fiz. E tirava uma foto do meu relógio com aquela distância. Quem diria, assim, se eu quiser subir numa moto e fazer aquilo, e falar pro rapaz da moto: "Ó, anda 10 km/h devagarzinho aqui, para dar 4 horas e meia e tá bom", ou anda 42,2, eu deixo o relógio rolando e depois eu pauso. Poder fazer de várias formas. Eu tinha comigo mesmo que eu ia correr 42,2 km todos os dias nas 27 capitais do Brasil. Começou em Florianópolis, tinha uma amiga minha, na época super triatleta, Luísa Tobar, estava lá, ela me acompanhou na primeira meia maratona. Então, como é que eu fazia? Eu definia as rotas nas capitais de acordo com o que eu pegava do Google. Então, onde as pessoas correm, a pergunta era, onde as pessoas correm em Florianópolis? Na Beira-Mar Norte. Então, vai ser na Beira-Mar Norte. Aí o hotel era o segundo ponto. Aonde eu pego um hotel próximo a esta rua? Isso aconteceu lá em Belém, lá em Manaus, assim, qualquer Boa Vista em Roraima. O processo foi o mesmo. Era aonde eu corro, aonde eu me hospedo e, antes de tudo, foram as passagens aéreas. Como que eu ia chegar a tempo de fazer 42,2 quilômetros? E eu tinha na minha cabeça que a média ia dar 4 horas por maratona, correndo tranquilo, né, para mim. Então eu já sabia. Então, se eu tinha que sair 1 hora da tarde, por exemplo, de uma cidade, eu já sabia que se eu começasse 6 horas da manhã, dava tempo de terminar até as 10 e tomar um banho e ir para o aeroporto. Então eu já tinha toda uma logística organizada. Em algumas cidades teve presença assim de pessoas. Cuiabá, por exemplo, foi uma galera lá, porque eu tinha alguns amigos que corriam. Manaus eu tive companhia. Brasília, muita gente em Brasília. Piauí, em Teresina. Teve, enfim, eu já não me recordo mais, já faz um certo tempo, sabe? Mas eu tive bastante companhia também no caminho. Mas a grande maioria, obviamente, foi solitário, eu comigo mesmo. E isso meio que também é uma analogia para quando você depois empreendeu, né, nem sempre quando você empreende, né, você empreendeu, você já comprou empresas, já vendeu empresas, já criou empresas novas, nem sempre você tem ali pessoas te aplaudindo, muitas vezes é solitário, você tem que fazer porque tem que fazer, você tem que, cuidar do teu negócio a despeito de qualquer circunstância, não é isso? O que eu vejo assim de transferência para os negócios é absurdo, porque é, eu sempre falo, quando eu vou dar uma palestra, tal, essas coisas, eu falo: olha, gente para atrapalhar tá cheio, gente para ajudar você não enche uma mão. Então, o empreendedor que está me escutando, que está escutando aqui os segredos do resultado, está sabendo exatamente do que a gente está falando, né? Infelizmente. Mas as pessoas, elas vão te auxiliar por duas razões. Ou porque elas vão receber para isso, ou porque elas acreditam muito no teu projeto. E aí veste a camisa mesmo e vai junto. Se você juntar as duas coisas, boa remuneração, com a vender, né, aquele sonho como um sonho factível, Uhum. as pessoas comprarem isso, logicamente que potencializa. Mas o empreendedor em si, né, aquela pessoa que tem esse incômodo, né, de sempre querer o mais, sempre querer o melhor, ele, assim, a certeza que eu tenho é que toda noite eu boto a cabeça no meu travesseiro e eu tenho, assim, eu tenho que pensar exatamente quais são os próximos passos que eu vou dar, o que é que eu vou fazer. Antes de fazer aquela oração, eu peço a Deus que me ilumine para me dar boas, para que eu tome boas decisões, porque no final das contas é você
com você mesmo. Uhum. Então, isso de ter que cumprir, novamente, né, esses 42,2 quilômetros, eu não saía todos os dias para correr os 42,2. Eu pensava, como é que eu vou fazer 5 e vou retornar mais 5, fazer 5, porque muitas vezes esse trajeto era um bate e volta, principalmente nas cidades litorâneas. Como eu não conhecia muito das cidades, eu ia e voltava. Eu ia e voltava, e o vento estava empurrando ou estava contra, e depois virava. Então, isso acontece nas empresas. De vez em quando tem um vento que está te empurrando, você está correndo fácil. E de vez em quando o vento vai te segurar. E vai ter gente te aplaudindo, vai ter gente te criticando, e faz parte do processo. O que você tem que fazer é ter certeza daquilo que você quer. Quando você tem o teu propósito, a tua missão, meu amigo, eu costumo dizer, nem a minha esposa me tira do caminho. E olha que para a esposa não te tirar do caminho, o cara tem que ser resiliente, né? Muito bom. O que você falou, bem interessante, porque até ele faz uma conexão com muitos públicos com quem você já conversou, que é o público da área de vendas. Né? Ele tem lá a meta para entregar no mês, ele tem a quilometragem dele para fechar, né? A quilometragem dele para entregar. E você consegue. Como é que você faz um paralelo entre um vendedor, um profissional de vendas de alta performance, com um atleta campeão, né, uma referência como muitos do que você hoje treina? Eu tenho um paralelo muito interessante, porque vendas, antigamente a gente falava que vendas era dom. Não sei se você lembra na época Lembro. dos nossos avós, né? Ah, o cara tem o dom de vender. Pode até ter o dom. Tem gente que realmente tem talento para o negócio, né? Mas tem que estudar. Tem que estudar. Quando eu iniciei nesse mundo das palestras corporativas, começaram a me chamar muito para essas palestras motivacionais, falando isso que eu estou falando, de forma estruturada, com foto, com vídeo e tal, mas para motivar os colaboradores. E eu sempre entendi que a motivação vinha de mim mesmo. Eu falava, como é que eu vou motivar as pessoas? Eu não tenho essa capacidade de motivar pessoas, ainda mais em 1 hora. E as pessoas pagavam relativamente bem. Eu falava, pô, mas como é que eu vou dar um resultado melhor? Eu falei, eu vou estudar vendas. Foi uma das razões porque eu fiz gestão em processos em processo por negócio na FAI, aqui em Curitiba, porque eu queria entender mais esse mundo corporativo. Mas eu fiz cursos de vendas também. Eu fui entender, por exemplo, que vendas tem a fase de prospecção, que eu precisava entender como fazer uma fase de prospecção. O que era um CRM, por exemplo? Eu não sabia. Então, fui aprender. Quais são as fases de uma venda? Quando um cliente chega até mim, o que eu tenho que fazer? Abordar esse cliente de forma positiva, saber o seu nome, apertar a sua mão, olhar nos olhos. São processos de vendas. Isso não tem nada a ver com o talento. Tem a ver com aprendizado, com você cumprir processos que vão te levar a uma futura venda, né? Outra coisa, pesquisar o cliente. Quando eu cheguei aqui, você tinha um meu currículo. Você já sabia quem eu era. Eu também pesquisei você. Eu já sabia que eu vim aqui, eu sabia o que era o segredo dos resultados, quantos episódios tinham. Por quê? Porque a gente tem que entender, pesquisar o seu cliente. Como é que eu ofereço isso de uma forma envolvente, o meu serviço, o meu produto? As pessoas não compram os itens, nada. Ninguém compra se não tiver benefício. Se eu não ver um benefício nesse microfone, para mim, eu não vou comprar esse microfone. Não tem. E se eu ver, eu vou pagar também o preço que for. Né? E se tiver objeção, como é que eu neutralizo? Como é que eu tomo iniciativa para fechar uma venda? Eu comecei a ver que isso era um problema recorrente em vendedores, esses vendedores de campo mesmo, principalmente o varejo, que o cliente muitas vezes dava sinal de compras para eles e eles não tomavam iniciativa para vender. Uhum. E aí eu fiz um paralelo com o meu, eu vendia projetos de patrocínio. Gente, vender projeto de patrocínio, acho que talvez, se não é a coisa mais difícil do mundo, é uma das coisas mais difíceis do planeta, né? Patrocínio, quem é que vai patrocinar um atleta que ninguém conhece? Eu não apareço nas grandes mídias, né, e tal. E como que vendia? Por quê? Porque eu oferecia de uma forma envolvente, se o cliente desse um sinal de compra, eu conseguia gerar um benefício para ele, uma palestra, um congresso, um bate-papo com os seus colaboradores. Eu comecei a achar o que é que eu conseguia dar de benefício para eles, né? E sempre estendendo o relacionamento, porque até hoje eu tenho bons patrocinadores e grandes contatos de 20 anos atrás. Muita gente que me contrata até hoje são pessoas que fizeram eventos comigo lá em 2007, 2008, por incrível que pareça.
Então, isso é técnica de vendas também, você manter essas pessoas, esse relacionamento próximo. Então, não é, de novo, nada vem de graça, é estudado e é aprendido também. Agora, se você tiver o talento, potencializa. Tem, né? E você hoje tem uma atuação bastante destacada, né? Hoje você é mentor de treinadores e de atletas de alta performance, né? E sua vida, né, hoje é bastante concorrida, agenda bastante, assim, bastante demandada, principalmente pela sua empresa, a Go Outdoor, né? Go Outdoor, e também por algo que você tem performado, desempenhado. Você me falava nos bastidores, inclusive, de como é o processo de ter se tornado técnico, né, da seleção brasileira de trail running, que você já é treinador desde 2023, né? Isso tem hoje assim, tomado muito do seu tempo, né? Como é que você gerencia isso? A empresa, seleção brasileira, os treinadores que você mentora, os atletas que você acompanha. Como é que é hoje a sua vida como treinador? E quanto tempo sobra para a família, para você treinar, dar as suas corridinhas também? Como é que é isso? Por incrível que pareça, sobra bastante tempo, Max. As pessoas acham que é muito atribulado e não, pelo contrário. Eu acho que hoje eu vivo uma vida muito tranquila em relação a tempo para a família e tal. O que atrapalha um pouco são as viagens, né? Algumas das viagens a família consegue ir junto e a maioria não, né? Porque, por exemplo, agora em setembro eu vou estar na Grécia 10 dias com um atleta meu que vai fazer uma ultramaratona de 245 quilômetros chamada Spartathlon, que é uma das clássicas também. Ele se classificou e quer me levar, ele tem patrocinadores, vai me levar como seu treinador, vou estar lado a lado com ele dando apoio. Em fevereiro eu também tive 10 dias nos Estados Unidos na Barkley Marathon, que é aquela ultramaratona considerada a mais difícil do mundo, onde as pessoas saem sem marcação, tem que fazer uma volta de 30 e poucos quilômetros em 12 horas e de 40 atletas, 4 conseguem. Né? Esse ano, de novo, a Barkley venceu, né? Ninguém conseguiu terminar a prova dos maiores atletas do mundo, nenhum terminou, de tão dura que ela é. Eu estava lá com um dos meus atletas que estava classificado. Então tem essa mentoria presencial, que aí não tem como a família ir junto, e tem a mentoria em grupo para os atletas, que é online, né? Então é tranquilo, porque é uma vez por semana, são temáticas diferentes. Quando tem algum estudo, alguma coisa, a gente pula, faz para 15 dias. É coordenado com a minha agenda de viagens. A mentoria para o atleta é de uma forma, a mentoria para o treinador é de outra forma. O treinador é parte técnica, né? Como eu vou treinar pessoas, como eu vou receber dinheiro também pelo meu serviço prestado. Para o atleta, não. Para o atleta é como eu vou cruzar a linha de chegada com qualidade de vida, saúde, como eu vou manter a minha disciplina, a minha resiliência, o meu dia a dia, como eu vou equilibrar isso com a minha família. E aí vem as minhas experiências, eu conto como eu equilibro e dá certo. Então, desse jeito também funciona. E a Gom Outdoor hoje ela tem praticamente 400 atletas ativos, mas nós temos 6 treinadores. Então, foi desenvolvida a metodologia. Eu cuido de uma parte desses atletas, mas hoje eu divido com a minha equipe e coordeno a equipe, né? Porque aí a gente consegue dar essa vazão, essa demanda. E tem as palestras também, que são mais pontuais para as empresas. Então, tem... E por incrível que pareça, eu consigo treinar todo dia, entre 1 hora e meia, tranquilamente. Me mantenho ativo, faço as minhas provinhas, né? As minhas ultramaratonas. Agora em setembro vou estar lá na UTMB Paraty, fazer 58 quilômetros. Consigo manter um nível de performance adequado, né? Hoje já estou com 46, então eu falo assim, na categoria dos velhinhos eu vou incomodar. Até os 50, do 45 aos 50, a minha meta é sempre chegar ali no top 3, top 5. Tem dado certo, né? Então a gente tem que continuar também, porque tudo isso é só ter rotina e fazer acontecer, sabe, Marcos? Muitas vezes a gente perde muito tempo também. Nossa atenção ela é muito desviada hoje em dia, principalmente pelo telefone celular. Uhum. Então, assim, se você desviar a tua atenção hoje, tua produtividade cai muito. Então, se eu pego 3, 4 horas dos meus atletas focado para eu montar os treinos, revisar os treinos e dar o feedback, você pode ter certeza que 40, 50 pessoas vão ser atendidas. Então, assim, é muita gente com qualidade, olhando treino por treino, montando o treino da semana seguinte e falando com você, né? Então, isso tem um valor também.
E é só não desviar a atenção, porque se eu começar a ver Instagram, ver TikTok, assistir, tem hora que é para estudar, tem hora que é para treinar, tem hora que é para trabalhar. E tá tudo certo. E a seleção brasileira de trail running, né, algo que você hoje tem a incumbência de treinar, e o trail, ele começou a ganhar um volume de atletas, que passaram a praticar essa modalidade. Muitos vinham de outras, né, vinham de maratonas, vinham de outras, né, de corridas de 5, 10, de repente fazia provas urbanas e começaram a praticar trail, foram, né, conhecendo, né, como correr uma prova de trail. E eu tive a oportunidade de fazer um treino de trail, e nesse treino, com o Alessandro, lá da FIEP, um beijo, Alessandro. eh, o Alessandro logo me falou o seguinte: ó, isso aqui é outro esporte. Né? É isso mesmo? Perfeito. Alessandro te ensinou bem. Uma coisa é correr na rua, outra coisa é correr no mato, né? Como a gente diz. Primeiro que existe um componente chamado dupla tarefa. Dupla tarefa é a tua capacidade de se manter em movimento em terrenos com obstáculos. Então, tem gente que tem uma dupla tarefa muito alta, né? Que o cara consegue ler o terreno, fazer as suas modificações de rota ali rapidamente, e tem gente que demora um pouco mais. Então, um atleta bom, ele consegue desempenhar uma alta dupla tarefa, né? Ele consegue ter essa percepção de terreno, leitura de terreno, habilidade técnica para percorrer aquele mesmo trajeto mais rápido que, por exemplo, um atleta que não tem. Então a gente vê muito atleta que veio da rua, por exemplo, que é muito mais rápido que um corredor de trilha, mas quando chega na trilha não consegue desenvolver com a mesma velocidade, porque não consegue desempenhar essa dupla tarefa. Então esse é só um dos pontos, né? Depois tem equipamento, tem que correr muitas vezes com peso nas costas, né? A mochila de hidratação, esse é um fator assim que as pessoas estranham muito. É uma mochilinha de hidratação, aquelas que a pessoa corre na trilha, que levam 1 litro de água. Não lembrem, 1 litro de água é aproximadamente 1 quilo. E aí, se você colocar mais alguma coisinha ali dentro, dá 1 quilo e pouquinho. Isso muda completamente o teu nível de performance. Porque quem não está acostumado já sofre com aquilo. Então, assim, das modalidades, é a modalidade do atletismo que mais cresce disparada, é a corrida em trilha e montanha, porque a galera quer também esse contato com a natureza. Já a seleção brasileira é um processo diferente, né? Nós falamos que nós somos técnicos e não treinadores da seleção brasileira, porque o treinador, ele é como é o Carlo Ancelotti da seleção brasileira, ele treina os seus atletas ali e tal. Nós somos técnicos porque nós somos convocados assim como os atletas são. Então, eu sou treinador de vários atletas que trazem grandes resultados nos campeonatos brasileiros, nas competições nacionais e internacionais. E aí a Confederação Brasileira de Atletismo, através dos seus critérios, convoca os melhores treinadores, que ela considera os melhores treinadores para aquele momento. E aí, desde 2023, eu tenho sido convocado. Então, já estive no Mundial de Innsbruck, na Áustria, em 2023. Depois estive no Sul-Americano, em Merlo, na Argentina, 2024. 2025, nós estivemos em Canfranc, na Espanha, com a seleção brasileira, a maior delegação de todos os tempos. E agora, em abril, nós estivemos em Samaipata, na Bolívia também, trazendo o melhor sul-americano do Brasil da modalidade. Lembrando que o Brasil ainda engatinha nesse esporte, né? A Argentina, os países andinos que têm altitude, montanhas né, com altitude, ainda levam grande vantagem, né? Equador, Colômbia, Argentina, são países que estão, própria Bolívia, né? Acabam saindo um pouco à frente. E aquele negócio, né? O Brasil também tem muita montanha, mas muita pouca acessibilidade a essas montanhas. Então a gente vai para a Argentina, por exemplo, você pega lá na Argentina, você tem os parques nacionais, toda a Patagônia, tudo muito bem já delimitado. Aqui no Brasil ainda é muita área particular. Então, são poucos os lugares que a gente consegue acessar para treinar. E isso também acaba causando uma dificuldade, né? Os terrenos são muito técnicos, não são tão corríveis. Então, tem várias diferenças, Marcos, várias diferenças. Mas a gente continua trabalhando aí para fazer o esporte crescer cada vez mais, até porque eu acredito que talvez 2032 já faça parte do programa olímpico lá em Brisbane, na Austrália. Essa é a nossa intenção, né? Já teve campeonato pan-americano ano passado, na Colômbia, em novembro de 2025. Então, assim, o COI já está de olho no esporte, é só achar o formato correto, mas já estão trabalhando para que se torne um esporte olímpico também. E aí,
muda de patamar, até por recursos financeiros, né? Você pode ter muito mais investimento quando o esporte se torna olímpico. Legal. Eu faço montanhismo, né? Eu faço trekking, montanhismo. E a minha última trip foi fazer a travessia da Serra Fina. E estava fazendo, né, mochila de 18 quilos, né? Tinha que ser totalmente autônomo, né? Você tem que levar tudo com você. 18 quilos, 30 quilômetros para fazer essa travessia. E em determinado momento do segundo, são 4 dias, no segundo para o quarto dia, passou o pessoal treinando trail. E parecendo que estavam saindo da cama aquela hora, assim, saltitantes, e eles fizeram todos os 30 quilômetros. Era um treino, né? Isso foi no feriado de Corpus Christi. Fizeram todo o treino. E depois, quando a gente chegou na base, então o pessoal que estava com a gente lá, que era local, tanto que dois deles são os dois principais nomes do trail, que estavam treinando lá, né? E passaram pela gente, só deram oi, oi, tal, aquela coisa. E um percurso altamente técnico, né? Não sei se você conhece lá, mas altamente técnico. E também, como você falou, uma propriedade privada, né? Você tem que ter lá uma reserva, o número de pessoas que pode acessar por aqui, por ali, etc. E tal. E isso é um limitador ainda do desenvolvimento do esporte? Você entende que sim? Muito, É? muito. Foi nesse feriado agora que você estava lá? Foi? Não? Então foram os meus atletas que passaram por você. É? Eles estavam treinando lá no Corpus Christi, enquanto a gente estava no camp na Serra do Cipó, eles estavam lá na Serra Fina fazendo a travessia. Eles fizeram em 6 horas e 20 a travessia, correndo, né? Pararam lá no Nativa Serra Fina, não sei se foi lá que vocês pararam também. Mas enfim, essa questão de áreas particulares é talvez o maior limitador hoje, porque você tem as provas que acontecem, Uhum, mas um exemplo, por exemplo, é a Indomit, é uma prova que acontece em São Bento do Sapucaí. uhum, Ela tem circuitos desde os 7 quilômetros até os 80 quilômetros. Porém, para a data da prova, várias áreas particulares são os diretores de prova remuneram como se fosse um aluguel por atleta para a gente passar correndo por lá. Então, existe uma razão daquela porteira estar aberta. Tanto que em dias normais a gente não consegue treinar nesses pontos porque são áreas particulares. Então, aqui no Brasil a gente ainda não tem a cultura, por exemplo, quando a gente vai viajar para Estados Unidos, Europa. Primeiro, Estados Unidos e Europa e Argentina também. Nós não estamos falando também só de países de primeiro mundo, não. Existem os parques nacionais muito bem já delimitados. E é muito mais acessível. Então, você não tem. Se tem área particular, faz parte daquele parque passar dentro, por exemplo, no quintal da residência da pessoa, sem incomodar. Mas eu entendo também que aqui no Brasil é um pouco complicado. Assim, tem muito problema no interior do Brasil com até roubo de gado mesmo, criminalidade. Então, assim, é difícil. Como é que a gente vai fazer? Se não for via governo mesmo, via criação de parques nacionais, a gente vai ficar um pouco limitado e vai demorar cada vez mais para a gente ter acesso a essas áreas. muito bem. Nós estamos caminhando pro final do nosso episódio, e a gente tem aqui, Rafael, a gente tem dois momentos que a galera super curte, né? O primeiro é um bate-pronto. Eu vou falar aqui algumas frases e você completa, pode completar com uma palavra, com uma frase, como você quiser, tá? E meio que aquilo que vem na tua mente aí, tá no top of mind, né? Tá. Combinado? Combinado. Vamos lá. Alta performance começa quando? Acorda. O maior adversário de uma pessoa é? Ela mesma. Disciplina é? Repetir várias vezes o mesmo processo sem querer fazê-lo muitas vezes. Um líder deveria aprender? Essa é difícil, Max. Um líder deveria aprender consigo mesmo. Vender é? Técnica. O sucesso sem propósito é? Ineficaz. A dor serve para? Aprendizado. Coragem é?
arriscar. A verdadeira vitória acontece quando A gente acha o equilíbrio. o legado que o Rafael Bonato gostaria de deixar é Persistência. boa. Legal. E a gente tem a pergunta, que é a pergunta que é a assinatura do nosso podcast. Então, Rafael, qual é o segredo dos seus resultados? Eu acho que é trabalho, trabalho e estudo, porque eu nunca fui o melhor atleta, longe de mim, eu sempre tive na média, uma média boa, mas nunca fui o melhor, né? E consegui grandes resultados através da persistência, da resiliência, de estar presente, muitas vezes me fazer presente e não desistir muitas vezes, né? Grandes atletas que estavam na minha frente acabavam parando na prova e eu chegava. Então isso acontece, né? Você conseguir suportar aquela dor, suportar o processo. Então acho que isso fez sim, e até hoje faz, com que eu consiga me destacar, porque eu não me considero o melhor em absolutamente nada, mas eu quero estar numa média superior em tudo. Então, é essa média que talvez faça, essa consistência que talvez faça se chegar no topo e o que é o mais difícil, né? Você se manter no topo, porque chegar não foi tão difícil. Agora, se manter, nada menos te satisfaz. E aí vem aquela pergunta que você fez, né? O sucesso ele se torna ineficaz se você não conseguir sempre almejar mais. Ele não vai, não tem propósito. Então, se manter lá, que é o difícil, tem que ter muita, tudo isso que você falou, coragem, persistência, todas essas palavras aí que vieram na minha cabeça fazem muito sentido agora. Legal, bacana. Bom, pessoal, estamos caminhando, né, chegando aqui ao fim do nosso episódio, mas antes eu gostaria, Rafael, de você usar um espaço para falar sobre como é que o pessoal pode conhecer mais sobre a tua empresa, fazer contato com você, quem quiser de repente contratar você para palestras, pode deixar os teus contatos, dar o teu alô aí para a galera. Beleza, Marcos? Obrigado, primeiramente, pelo convite. Foi um prazer estar aí com você. Eu uso o Instagram, sabe? Eu não sou um cara muito das mídias sociais, é @Rafael com PH, Bonato com 2 T's. Então, quem quiser seguir, mandar direct lá, eu respondo todo mundo. Eu não tenho uma demanda também muito grande assim de mídia social. A Go On Outdoor, que é a minha empresa, também está lá, então é fácil, como é difícil de escrever, é só entrar lá que vocês vão ver, tem bastante informação. E vai ser um prazer receber todo mundo aí que quer entrar em contato. Legal, bacana. Gente, chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que você tenha curtido. Eu adorei, né? E ficou aquele gostinho de quero mais, porque seguramente seria papo para a gente falar sobre muitas outras coisas, né? Falar sobre, né, a alta performance é sempre muito, muito bacana, né? E falar sobre coisas que a gente curte fazer ou admira pessoas que fazem é muito bacana também. Quero reforçar o convite para você nos seguir nas redes sociais, @segredo.resultados. Os episódios completos, você já sabe, mas não custa repetir, eles estão disponíveis, né, no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Então você pode assistir, pausa, volta, anota, né, tem muitos insights, muitas dicas que o Rafael nos trouxe aqui, muitas histórias que seguramente elas vão te trazer aí momentos de boas reflexões, né? Eu já tive aqui enquanto ouvia. Então, você pode usar da melhor maneira possível, compartilhe esse conteúdo, né, para pessoas que, puxa, olha, essa pessoa tem que ouvir essa entrevista aqui com o Rafael, tem que saber disso aqui, né? No Spotify você tem a facilidade de poder ouvir no carro, você vai fazer uma viagem, coloca lá, vai ouvindo o podcast, aproveita para absorver bons conteúdos, que é o que a gente quer fazer aqui sempre com cada um dos convidados que vem aqui ao nosso podcast. Combinado? Então, nas nossas redes sociais, de novo, @segredo.resultados, você tem lá as informações, os bastidores, os cortes. Os cortes são sempre uma oportunidade de você, com trechos curtos, que você compartilha com pessoas que, puxa, olha, tem uma dica interessante, um pensamento, uma reflexão, que acaba, muitas vezes, fazendo valer o dia daquela pessoa. Então, não perca essa oportunidade, é sempre muito bom. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até!